Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais um russo aqui que vai jogar o torneio de candidatos, o Alexander Grischuk, tá bom? Então o Grischuk aí é tido como um dos palhaços aí do xadrez, é um cara muito engraçado. Não é aquele palhaço bobão, né? É aquele humor inteligente, ele vai falar, ele é muito espontâneo, ele faz umas sacadas assim, tem uma ironia também, é um cara muito, muito divertido assim de ver as entrevistas dele, né? Ele é um cara provocador, assim, um cara muito interessante. E um gênio, né? Um gênio do xadrez, foi por 3 vezes campeão mundial de Blitz, né? Então é um jogador de extrema força e ele ganhou aí o direito de estar no torneio de candidatos de 2020, porque ele foi o grande vencedor, né, do Grand Prix 2019, tá? Então os dois jogadores, né, do Grand Prix aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho os resultados, olha só, o Grischuk e o Nepomniachtchi, tá? Então foram os dois primeiros colocados aí do Grand Prix 2019, por isso que eles estão aí no torneio de candidatos. Eu já fiz o vídeo sobre o Nepomniachtchi e agora o Grischuk, né? E os 3 russos, né? Eu falei em algum vídeo 2 russos, são os 3 russos, o Grischuk, o Nepomniachtchi e o Kirill Aleksenko. Vamos dar uma olhada nessa partida. Magnus Carlsen de brancas contra Grischuk, partida pensada em 2015 e o Magnus Carlsen abre com E4, temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Grischuk. Cavalo F3, D6, D4, Magnus Carlsen abrindo a siciliana. C por D4, o cavalo por D4, o cavalo em F6, cavalo C3 e agora A6, o Grischuk jogando aí a variante Najdorf, especialidade de Magnus Carlsen. Uma abertura bem agressiva aí para as negras. O Magnus Carlsen segue com bispo em E2 e agora E5 atacando o cavalo. O cavalo vem para B3, bispo em E7, bispo E3 e agora bispo em E6. Dama D3, deixando... não está muito claro aqui se o Magnus Carlsen vai querer, né, dar roque aqui para a direita ou para a esquerda, né, o roque curto ou o roque longo. A partida segue com cavalo de bem D7, cavalo D5, roque pelo Grischuk e aqui o Magnus Carlsen vai para o roque também, para o roque curto. E o Grischuk vai para essa decisão agora de entregar o par de bispos com bispo por D5, depois de E por D5, torre aqui em C8, colocando a torre aí na coluna semi-aberta. C4, cavalo aqui em E8, e aqui a gente pensa que a estratégia do Grischuk é liberar aqui a coluna F, já que ele capturou aqui em E6, desviou o peão central para fortalecer aqui o controle sobre E4 com F5. A gente pensa que ele vai fazer isso. Ele não faz isso, olha que curioso. A partida seguiu com dama D2 e agora B6. Torre de A aqui em C1 e agora A5. Então o Grischuk vai atacando na ala da dama, é muito curioso isso, é muito assim... a gente tem total, né? Parece que esse lance F5 fica gritando que ele vai ser jogado, um ataque na ala do rei, mas na verdade o Grischuk está atacando na ala da dama, é muito curioso isso. Cavalo em A1, G6 pelo Grischuk, B4, cavalo aqui em G7, B por A5, B por A5 e bispo em D3 aqui pelo Magnus Carlsen. Se você falar, já sei. Agora ele jogou G6, cavalo aqui em G7, agora ele vai jogar F5, né? Nada disso, ele continua atacando agora na ala da dama. Na verdade ele está jogando dos dois lados do tabuleiro, é muito curioso isso. Cavalo C5, a partida seguiu com bispo C2 e agora A4. Olha só que legal, né? Então aqui parece que o Magnus Carlsen pode até ganhar um peão, né? Depois de bispo por C5, por exemplo, não foi o lance jogado, né? Torre por C5 e aí você fala, mas aí dá para jogar bispo A4 e ganhar peão. Isso não seria bom por conta de bispo G5, tá? Então olha só que interessante essa continuação, né? Dando bastante vantagem aqui para o Grischuk, tá? Então A4 é um lance bem calculado aí, um lance preciso, por isso que aqui o Magnus Carlsen segue com torre B1, então tirando aí a torre, né, da mesma diagonal da dama. E agora E4, mais um lance provocador aqui do Grischuk. Esse cavalo tá defendendo aqui ambos os peões, né, que estão atacados aqui pelo bispo, mas esse cavalo pode ser eliminado, né? O Magnus Carlsen faz exatamente isso, bispo por C5, torre por C5, mas agora, né, depois que a torre veio para B1, quando esse bispo sair daqui para qualquer uma das casas, tá caindo o peão de C4. Legal, o Grischuk tá jogando de forma extremamente precisa aí. A partida seguiu com bispo por A4, torre por C4 e agora bispo vem para C6. O Magnus Carlsen faz essa manobra para ficar com bastante espaço aqui na ala da dama, o peão central fica protegido e o bispo fica apoiando, inclusive subida da torre na sétima. A partida seguiu com cavalo em F5, em momento algum o Grischuk joga o peão em F5, é muito curioso isso. Dama em E2, agora a torre está atacada, a torre vem para C3 e agora dama por E4, ganhando aí o peão. Torre em A3, colocando pressão aqui nesse peão de A2, dama em E2 protegendo e agora bispo aqui em F6.
A partida seguiu com cavalo B3, dama em E7, propondo aí a troca de damas. E depois de dama por E7, cavalo por E7, não existe uma maneira de proteger aqui o peão de A2. Veja a força do bispo, né? Então não, as casas de A1 e B2 não estão disponíveis. Portanto, a partida seguiu com cavalo D2, torre por A2, recuperando o peão, tudo igual. 4 aí peões para cada um cavalo e um bispo para cada um e 2 torres. Cavalo C4, colocando pressão ali no peão de D6, torre D8 protegendo e agora G4 pelo Magnus Carlsen. Bispo D4, colocando uma pressão no ponto de F2 e agora a torre de B aqui em D1 atacando o bispo. E o bispo vem para C5 e a gente tem essa formação aqui bacana, né? De ambos os jogadores aqui com essa formação sólida de bispo e peão. A partida bem equilibrada. Tanto agora seguiu com torre D2, torre por D2, cavalo aqui por D2, cavalo por C6, D por C6 e torre C8. No final das contas, o Grischuk está entrando no final um pouco melhor aí esse peão. Não dá para defender o peão da coluna C. A partida seguiu com cavalo em E4 e agora torre por C6, torre D1 e H6. Olha só, tirando a casa de G5 do cavalo e não permitindo também as brancas jogarem G5, que seria aquele peão segura 3, né? Esse peão aqui segura os 3. Né? Então aqui o Grischuk sabiamente faz o lance H6. Veja como aqui está tudo bem protegido, né? O bispo e o peão, né? O peão de D6 muito bem protegido pelo bispo e pela torre. Posição sólida, garantindo aí o seu peão a mais, o Grischuk. Vamos ver, a partida seguiu com H4, agora rei F8. Rei G2, a gente vai entrando nesse final aí, rei E7, os reis têm que entrar no jogo. Torre C1, torre C8. Rei F3 e agora rei E6. Torre C2, torre C7. H5 pelo Magnus Carlsen, G por H5. Aqui o Grischuk aceita, né, ficar com esses peões aqui separados, já que o Magnus Carlsen também vai ficar com os peões separados, G por H5. E agora bispo B6, possibilitando a troca das torres. Torre E2, mantendo ela em jogo. Bispo em D4, rei G3 e agora D5 atacando o cavalo. Cavalo D2, cheque descoberto pela torre. E agora o rei entra em F5. Rei G2, bispo em E5. Cavalo aqui em F3 atacando o bispo volta para F6 com essa configuração aqui separada de 2 casas, onde o bispo fica controlando aqui as casas do cavalo. Torre agora aqui em A2, torre D7, passando a torre por trás do peão. Cavalo em E1, torre C7, rei F3, bispo G5, torre aqui em A5 atacando o peão, rei vem para E5, protege. Rei E2, agora rei E4. Torre em A4 com cheque D4, pouco a pouco, né, o Grischuk vai conseguindo aí manobrar, né, avançar, fazer mais um avanço aí de peão. No entanto, é muito difícil, né, conseguir esses avanços por conta dos cheques que o rei começa a sofrer e tudo mais. Aqui o Magnus Carlsen segue com F3, cheque, rei D5. Torre em A5, cheque, rei C4. Cavalo aqui em D3, agora torre E7, cheque. Torre E5 cobrindo, torre E6. Aqui o Grischuk fala o seguinte: eu não quero trocar as torres não, mas eu vou deixar você trocar, porque aí pelo menos eu vou unir os meus peões. Interessante. Então depois de torre E6, F4 aqui pelo Magnus Carlsen. Bispo F6 aí. Então agora provocando aí a troca realmente da torre. Não tem como evitar. Torre por E6, portanto F por E6 e agora cavalo aqui em F2. Bispo em E7, será que o Grischuk vai conseguir ganhar esse final aí com um peão a mais? Ele tem um peão passado perigoso na coluna D. Vamos ver como segue aqui a partida. Cavalo G4 atacando o peão de H. E como defender o peão de H? Rei C3, o Grischuk não está interessado em defender nenhum peão nenhum. Ele quer avançar aqui com o peão passado, rei C3 dando apoio. Depois de F5, então pelo Magnus Carlsen. E por F5 e cavalo por H6. O Magnus Carlsen está ameaçando agora o peão de F5. E como defender o peão de F5? Rei C2, o Grischuk não está interessado realmente em defender aí os seus peões. Ele está mesmo interessado em promover o seu peão. Portanto, depois de rei C2, o Magnus Carlsen abandonou aí a partida, né? Então não tem mais como, né? Não tem como parar aí o peão passado do Grischuk. Um final vencedor aí, muito bem jogado. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aí dessa partida, ó. Vamos lá aqui no chess.com, olha só, 94,7% de precisão para o Magnus Carlsen e 98,8% de precisão para o Grischuk, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 44 melhores lances para o Grischuk contra 33 do Magnus Carlsen. 5 lances excelentes para o Grischuk, 8 para o Magnus Carlsen. 7 lances bons aí para o Grischuk, 10 para o Magnus Carlsen. 8 lances de livro, 2 imprecisões do Grischuk e só o Magnus Carlsen errou um pouco mais. 4 imprecisões, 1 erro e 2 gafes. O Magnus Carlsen, na verdade, em um momento,
ele perdeu e aí depois os outros erros e gafes vieram depois, tá? Vamos dar uma olhada no momento que o Magnus Carlsen perdeu aí a partida, mas já foi bem no final quase aqui, ó. Nessa posição aqui, o Magnus Carlsen faz o lance cavalo em F2, e aí o Grischuk continua aqui com bispo E7 e tudo mais, acaba ficando melhor. O ponto todo é que aqui o Magnus Carlsen poderia ter jogado rei D2, evitando aqui a entrada do rei do Grischuk, era muito importante ter feito esse lance aqui pelo Magnus Carlsen. Se o rei tentar entrar pelo outro lado com rei D5, rei E2, tá bom? Segura bem aqui a posição. Se o rei vier para E4, cavalo C5 cheque, seria uma continuação interessante. Rei toma em F4, cavalo toma em E6 e aqui é o suficiente para um final empatado, tá bom? Se ao invés de rei E4 joga outra coisa, joga bispo E7, dá para jogar o rei em F3, bispo F8, cavalo em E5 e aqui as brancas seguram o empate, tá? Bispo G7, cavalo D3, bispo F6, cavalo F2. As brancas vão ficar repetindo, as pretas não tem como progredir nesse final, tá? Apesar do peão a mais. Mas essa ideia provavelmente, não sei como estavam os relógios aí, né? Provavelmente já no lance 63, né? É de se supor aí grandes chances de que ninguém estava muito bem aí no tempo, né? Então nessa posição o Magnus Carlsen faz o lance que perde aqui, o lance cavalo F2. No entanto, o rei D2 seguraria o empate. Interessante, né? Vamos ver mais uma vez esse final. Depois de rei F2 fica difícil por conta de bispo E7, cavalo G4, mas agora rei C3, né? Então o Magnus Carlsen foi para a ideia errada. Ele foi, enfim, tentou um contra-ataque, mas ele deveria se defender ao invés de contra-atacar. Nem sempre o contra-ataque é melhor, né? Às vezes realmente é necessário se defender. E esse foi o caso, né? E aí nessa posição o Magnus Carlsen abandonou. Bacana, né, a partida, né? Legal. Pessoal, aquele tempinho agora para você se inscrever aí no canal, para você dar aquela curtida, você vai ajudar o canal aí a ganhar relevância e com isso eu vou conseguir aí produzir mais conteúdos de xadrez para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!